e vou começar. Se depois forem chegando mais pessoas, elas vão poder tomar parte. A única sugestão que eu gostaria de dar é que aquelas pessoas que estão aqui presentes, se sentirem à vontade, podem sentar aqui mais perto, para a gente fazer uma conversa o tanto quanto intimista for possível, para dar espaço para vocês depois perguntarem para mim, conversar comigo, conforme vai surgindo a curiosidade e o interesse. Ok? Bom, este é o tema. Eu vou falar sobre kernel Linux e vou falar sobre Linux, né, como sistema operacional em si. Vou falar onde é que a gente pode encontrar esse kernel Linux e vocês vão ficar impressionados onde é que já tem kernel Linux, tá? Esse sou eu. Eu vou dizer para vocês assim, gravem apenas o David, ou Davi, ou David, não se preocupem em gravar o sobrenome, porque eu tenho que soletrar ele o tempo inteiro, então não se preocupem em gravar. Grava só o nome e já está bom, ok? Bom, onde é que a gente pode encontrar kernel Linux? Existem alguns lugares óbvios, né, para encontrar kernel Linux, que é no próprio repositório kernel.org, e no repositório que foi um temporário que acabou virando definitivo, quando aconteceu um problema no servidor do kernel.org, que o Linus Torvalds jogou lá para dentro do GitHub. Então esses são os dois locais iniciais. Quem encontrar o kernel Linux sem fazer muito esforço, está ali dentro. Mas e fora dali, fora desses locais, se eu quiser encontrar kernel Linux, onde é que eu posso encontrar? E eu coloquei a expressão lá, onde vocês nem imaginam. Eu vou apresentar para vocês tanto dispositivos onde vocês hoje já encontram kernel Linux, e também vou citar algumas instituições. Algumas vocês já sabem, outras vocês certamente ficaram impressionados de saber. Bom, onde é que a gente encontra? Os endereços vocês já conheciam. Então, onde é que a gente vai poder encontrar? Aqui eu tenho esse breve roteirinho para vocês verem lá. Nós vamos falar de hardware, dispositivo, produtos e instituições e governos. Primeiro, geladeiras. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar, mas já existem geladeiras com Linux. E aí você pensa, mas isso deve ser recente. Não. Em 2011, a Electrolux lançou uma geladeira que tinha um painel sensível ao toque e que tinha um sistema operacional responsável por fornecer diversas informações a respeito do conteúdo do que tinha na geladeira e informações do próprio equipamento em si. Ocorre que este Linux que estava embarcado na porta da geladeira foi uma personalização feita por uma instituição brasileira, por uma empresa brasileira que está localizada em Campinas e que foi encampada, se não me engano, em 2013 pela Intel. E, modéstia à parte, estamos aqui no Brasil, eu digo que me sinto muito orgulhoso de me sentir parte do grupo, como brasileiro, se vocês me permitem falar desta forma, e ver um trabalho tão bonito e tão bem feito por brasileiros, ao ponto da Intel convidar e adquirir a empresa para botar esses rapazes para dentro. Foi um trabalho muito bom. Mas além da Electrolux, a Samsung recentemente, na CES de 2014, agora no início do ano, em Las Vegas, apresentou um conceito de residência automatizada. E neste conceito eles mostraram também a geladeira deles com Linux. Além disso, tem máquina de lavar roupa hoje com Linux. Junto com a geladeira que foi apresentada pela Samsung na CES desse ano, eles também apresentaram uma máquina de lavar roupa que tem um painel sensível ao toque e que tem, pasmem, Linux lá dentro instalado. Aquele mesmo Linux que eu espero que vocês usem no seu computador. Tá? Já tem outros fabricantes trabalhando com protótipos, inclusive a Linux Foundation tem acompanhado, em muitos casos ela tem sido consultada, ou consultores têm sido contratados através da Linux Foundation para tomarem parte de forma colaborativa no desenvolvimento de melhorias para chegar ao ponto daquele Linux lá dentro atingir a maturidade que o produto merece, ou que precisa. Cafeteiras. Existe um projeto, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver,
Mas ele começou como uma brincadeira. Teve um projeto que foi criado em 2004, de uma cafeteira que era gerenciada por um desktop Linux. Você tinha toda a programação de cappuccino, mocha, expresso, que gerenciava uma máquina, mas era controlada por um desktop. Pois bem, esse é um projeto aberto, inclusive ele o projeto dessa cafeteira está disponível, essa primeira cafeteira está disponível na internet. Ocorre que alguns fabricantes estão levando a sério fazer uma cafeteira que tenha painel inteligente, com um Linux instalado ali dentro. Essa foi uma das coisas que eu achei mais interessantes. Também apresentada na CES. Sabem o que é isso aqui, gente? Sabe aquelas panelas que vendem na Polishop, que fritam, que cozinham, que tem prazo determinado? Pois bem, a CES lançou esse ano uma panela que inclusive pode controlar parte das atividades dela a partir de uma app no seu Android. E ela funciona, ela é de verdade, tá? E o mais interessante é que num ambiente desse, você tem garantia de já preparar a comida na sua panela, mesmo que você ainda não esteja em casa, você está chegando. Sabe por quê? Observa aqui que ela tem um monitor, observem lá, ela tem um monitor de qualidade do sinal wireless. Estão vendo ali? A panela tem wireless. Isso não é piada. Tá ali, ó. Isso não é fotomontagem, tá? Não é fotomontagem. Pode passar. GPS, alguns de vocês já devem conhecer, já existem diversos fabricantes. Entretanto, existem algumas ações dentro da comunidade open source mundial com propostas de libertar o seu GPS. Então, tem alguns modelos Garmin que estão com Windows CE, que tem versão já personalizada, em que você pode baixar uma ISO, gravar dentro de um chip de memória, né, aquele... Como é isso em português? Eu esqueci o nome. Esse micro SD, obrigado. Esse micro SD, você grava o sistema ali dentro, coloca na máquina, rebota o seu Garmin, e ele agora vai ter um Linux. Já pensou? Sem risco de vírus, sem risco de tela azul. Que coisa maravilhosa você ter, né, o seu GPS agora sem erro de te mandar para algum local errado, né? Ou dizer que você executou uma operação ilegal só porque você virou à esquerda. Já pensou? Isso seria perfeito. Smart TVs, alguns de vocês já têm conhecimento. Entretanto, não é apenas a Samsung e a LG que tem. A LG, ela comprou há algum tempo atrás o desenvolvimento de uma distribuição Linux, que segue com a Kernel Linux, que era o WebOS. O WebOS, ele pertencia à HP, e antes da HP fez parte de um consórcio, hoje pertence à LG. Mas o que está ali por dentro é Kernel Linux. Ou seja, se você tem uma televisão Samsung ou uma televisão LG, o que você tem na realidade é um Linux ali dentro. Isso daqui é um caso bem curioso. Alguns sabem, mas a maioria não tem ideia. Existem diversos receptores de sinal de satélite que estão vindo hoje com Linux. Alguns são apenas receptores de sinal de satélite, outros não. Outros têm IPTV, unidade Media Center, para você conectar o seu pendrive com vídeos, com música, e ele ser plenamente capaz de reconhecer. Com suporte HDTV, às vezes utilização de sinal de 3, 4, 5 satélites, basta que você tenha o dispositivo que vai unificar. Resultado, você tem um aparelho ligado na sua televisão, recebendo sinal de satélite com um Linux. Se vocês pensarem, quando é que isso começou? Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade, quem é um pouco mais da velha guarda do Linux, você já teve a oportunidade de ver, existiam alguns softwares que foram gerados para Linux, que se você tivesse uma placa de televisão no seu desktop, você tinha esse software para controlar a recepção dos sinais que essa placa ia receber, via satélite ou via antena externa. Ele gerenciava o recebimento desses sinais. Então, vem desde essa época, isso não é uma novidade. Muita gente pensa que foi agora que surgiu esse boom da utilização de Linux em receptores de satélites. Não, isso não é recente.
Isso já deve ter pelo menos 9 anos. Pelo menos 9 anos. Bom, além do receptor de satélites, tem os próprios satélites. Os próprios satélites, existe uma infinidade de satélites que hoje estão trabalhando, tanto para uso civil como para militar, trabalhando exclusivamente com Linux. Até mesmo para garantir sobre a órbita da Terra, você ainda tem alguns satélites que não estão com sistemas operacionais Linux. Mas na órbita de Marte, não. Então, se tem algum local que só o Pinguim chegou, foi a Marte. Em Marte, todos os satélites que estão na órbita de Marte têm Linux. Dos satélites mais simples, os picosatélites, que são responsáveis pela retransmissão de sinal dos robôs que estão no solo, até os satélites principais, que juntam essas informações e retransmitem para a órbita da Terra. Tudo que está ali, nesses satélites, é Linux. Sistemas de entretenimento. Tanto a Boeing como a Airbus já tem. E ele vai muito além de só exibição de vídeos, de filme pronto, gravado, que coloca ali num pendrive ou num disco de DVD e põe para tocar para todo mundo assistir. Já existe hoje sistemas de entretenimento inteligente e independente por unidade de usuário. Então significa que cada usuário vai poder ver no seu assento a programação que quer, a televisão que quer, o vídeo que quer, ou ouvir a rádio que quer, e tudo isso a partir de uma unidade centralizada, um servidor. Eu tenho um servidor com Linux e tenho uma unidade ali recebendo o sinal daquele servidor em que eu escolho qual canal que eu quero assistir, qual filme gravado que já está no servidor que eu quero assistir. Eu consigo escolher isso. Tanto a Boeing quanto a Airbus já tem isso disponível. E eu fiz questão de colocar imagens, porque a premissa de que uma imagem vale mais que 1000 palavras serve também para nós. Aqui, olha. Rebutando o sistema para carregar o ambiente de entretenimento. TV Box. Esse ainda não está muito difundido no Brasil, mas eu vou apresentar um TV Box para vocês, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Apple TV. O Apple TV é um TV Box. Existem outros TV Boxes. Apple TV não é o único. Tem alguns TV Boxes que vêm com Android. Ou seja, já é o mesmo Android que você tem nos smartphones, com algumas modificações. Tem outros que estão partindo de um Linux puro. Não está vindo do conceito de um Android, mas sim do Linux. Aquele que você instala no seu computador, em que você tem aplicações ali personalizadas. Em alguns casos vem com XBMC instalado, personalizado pelo fabricante. E o curioso é que ele não é apenas para recepção, por exemplo, apresentação de IPTV, ou para tocar música, ou para ver vídeos gravados no pendrive ou no HD externo. Alguns deles também são receptor de satélite e também são unidades Media Center, além de IPTV. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter experimentado esses sites na internet que tem canais 24 horas de seriados, de filmes. Pois bem, alguns desses dispositivos, desses TV Boxes, têm esses mesmos caminhos pré-configurados dentro de um ambiente gráfico, nesses TV Boxes. E aí você vai lá com o seu controle remoto, seleciona a opção de canais, clica sobre ele com o botão OK do seu controle remoto e ele abre o canal Two and a Half Men, ou, sei lá, Pinguins de Madagascar, que tem tudo a ver com Linux, né? Então vai lá, escolhe o seriado Pinguins de Madagascar, e você vai poder deixar isso tocando ali na sua televisão, basta ter uma boa internet, né? Tocando 24 horas, direto. E quem está gerenciando isso tudo é um Linux. Adiante. Sistemas para automóveis. Como computador de bordo, já é mais antigo. Tá? Como computador de bordo, antes do surgimento do consórcio Genevieve, já existiam unidades isoladas, pesquisas isoladas para computador de bordo, como a própria Mercedes, a Audi e a Porsche, para computador de bordo. Entretanto, após o surgimento do consórcio Genevieve, ali começou a ser diferente. O foco passou a não ser apenas computador de bordo, mas sim sistemas de entretenimento, integrado com Media Center. Então você tem ali uma possibilidade de atender a ligação telefônica no seu automóvel, ver vídeos, escutar músicas, até escutar rádio.
né? Que é algo pouco comum hoje em dia no seu automóvel. Quase ninguém mais escuta rádio no carro, né? Não, escuta o MP3, né? Coloca o pendrive com o MP3. Mas até isso dá para fazer. E alguns deles já estão até mesmo com suporte à TV digital. Então, o seu carro tem a antena, recebe o sinal na cidade, você vai poder assistir no seu carro através de um sistema integrado com Media Center dentro do seu automóvel. Carro sem motorista. Eu sei que alguns de vocês devem ter acompanhado uma notícia recente, não deve ter nem 30 dias, uma notícia recente do Google, apresentando esse automóvel aqui. Mas para quem já conhece essa história de automóvel sem motorista, sabe que isso não é uma pesquisa nova, já é uma pesquisa relativamente velha. Já tem universidades, por exemplo, que já pesquisam esse tema há mais de 10 anos. E o curioso é que em todos esses links que você vai buscar, em todas essas universidades, ou então em todos esses fabricantes, e posso dar um exemplo, a BMW já vem pesquisando há mais de 10 anos o automóvel sem motorista. Em todas elas, nenhum dos fabricantes ou nenhuma das universidades, por acaso, está pesquisando com um sistema que não é o Linux. Por que será isso? Não sei, eu estou pensando aqui que deve ser por causa da tela azul. Eu acho. Isso daqui parece mentira, mas não é. Tem moto com Linux também. Com computador de bordo, fornece informações do sistema da moto, e você pode inclusive ter aquelas... Sabe aquelas informações daqueles computadores em que você leva o seu carro numa oficina, e ele vai lá e tira um cabinho do seu painel escondido, espeta um cabo do aparelho e tira um monte de informações do seu carro? Pois bem, imagina você fazer isso com a sua moto a partir de um app do Android. Tem. Hoje em dia já tem. Essa moto aqui tem. Robô humanoide. A Universidade de Bonn foi uma das pioneiras no desenvolvimento desse tema. Mas, entretanto, já existem outras universidades, outras 4 universidades que também estão muito fortes nessas pesquisas, junto com a Universidade de Bonn. Tem a Universidade de Nagoya, no Japão. Tem uma universidade da Coreia do Sul, que vocês vão me perdoar, eu não lembro o nome agora. E a outra é a Universidade de Redlands, na Califórnia, nos Estados Unidos, que estão envolvidas diretamente com a Universidade de Bonn nesse projeto de robô humanoide. Com Linux. Esse é um dos casos muito interessantes. Isso aqui surgiu com o trabalho com Linux. Isso aqui surgiu depois daquela catástrofe na Indonésia. Hoje, existem 3 fabricantes no mundo que estão desenvolvendo sensores marítimos com Linux embarcado. E o foco principal, além de captar diversas informações sobre o fluxo de correntes marítimas, mas é prever a variação brusca de movimentação dessas correntes para monitorar tsunamis. Tem Linux embarcado nesses dispositivos. Existem já 11 modelos diferentes de 3 fabricantes distintos e que governos têm comprado para fazer uso deles. Esse aqui é um negócio muito interessante. Pode ser que você esteja bebendo leite ordenhado pelo Linux e você nem faz ideia disso. Já pensou? Para você ver que pinguim também sabe ordenhar vaca, né? Então aí, olha, existe uma máquina que é desse fabricante, The Laval, que ele tem o processo integral até o invase preliminar, todo ele controlado a partir de uma máquina com Linux. Esse dispositivo aqui pode ser ligado ao wireless da rede local e você pode receber informações detalhadas sobre o volume de leite que está sendo ordenhado naquela máquina por cada uma das vacas que passa pelo processo a partir de uma app. Então, não é só o olho do dono que engorda o gado. A gente está vendo que até o olho do pinguim está ajudando nisso, né? Submarino. Não precisa ir muito longe. Há algum tempo atrás, essa notícia também foi divulgada publicamente, de que a Marinha norte-americana estava utilizando usando Linux em um dos seus submarinos recém-construídos, para controle de GPS, direção, assim como com o sistema de controle de mísseis. Não é o tipo de informação que, com muita facilidade, militares pelo mundo fornecem. Mas, por algum motivo, a Marinha Americana entendeu que poderia fornecer. Tenho certeza que existem outras unidades militares pelo mundo que também estão fazendo a mesma coisa, mas que por uma questão de prevenção, estou deixando para informar isso depois.
mas tenho certeza que não são os únicos. Drones. A mesma Marinha Americana está hoje utilizando drones que tem tanto o sistema lá dentro instalado, como o sistema de controles em solo, utilizando com Linux nesses drones. Até a BAB está usando Linux, gente. Se até a BAB utiliza, por que a gente não pode usar? Não é? Vocês estão vendo? Uma imagem não vale mais do que 1000 palavras? Olha só. A versão da BAB Engenheira de Sistemas. Olha só o sisteminha que ela tem lá. Tá, junto com a foto do Ken, ela tem, né, o mascotezinho preferido dela. E eu nem falei de smartphone. Vocês viram? Que não há mais o que falar sobre isso. Tenho certeza que mais da metade de vocês tem smartphone com Linux embarcado. Tá, eu vou ignorar quem tem iPhone. Tudo bem. Eu ignoro essa parte. Quem tem iPhone não conta. Mas quem tem celular de verdade, né, tá usando Android. Desculpa, eu não posso perdoar. Eu tenho amigos aqui que têm iPhone, eu tenho que provocá-los. Vamos agora dar uma olhada em instituições e governos. Aqui, eu tenho apenas citado em 2 slides. Entretanto, a gente vai ter condição de citar diversos outros casos que já estão conhecidos no mundo inteiro. E antes que a gente passe os slides adiante, eu já posso citar um dos casos emblemáticos na Europa, que serviram inclusive para governos começarem a migrar, foi o plano de migração iniciado em 2003 pela prefeitura de Munique, na Baviera, em que em 2003 ela começou um processo de migração de mais de 14 mil terminais. E virou um processo emblemático de migração que acabou por incentivar o parlamento bávaro na migração para Linux, e esta migração bem consolidada dentro do Estado Livre da Baviera influenciou o governo alemão, a ponto do parlamento alemão e do executivo alemão, 2 anos depois, em 2005, institucionar o processo de migração dentro da Alemanha nas repartições públicas. Paralelamente a isso, os franceses não poderiam ficar para trás. Não da forma como eles são conosco, eles têm que ficar sempre competindo. Então, os alemães mudaram, a gente também vai mudar para não ficar para trás. Resultado, eles foram até mais além. O governo francês hoje é um dos incentivadores diretos no desenvolvimento de melhoria de código de alguns aplicativos. Entre eles o LibreOffice, mas também financiando desenvolvedores para a colaboração para o desenvolvimento do kernel Linux. Tem uma coisa que eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer parte, ou pelo menos visualizar na lista de desenvolvedores, na lista de colaboração do kernel Linux, mas de uns 5, 6 anos para cá, você começa a encontrar uma infinidade de e-mails com a extensão que não era muito comum de se encontrar alguns anos atrás, como por exemplo, @hp.com, @intel.com, tem até @microsoft.com, sabia disso? Tem, e é verdade. Eu até hoje tenho um pouco de medo disso, sabe? Me dá medo, mas vamos considerar que eles estão fazendo bonitinho o trabalho deles. Tem @microsoft.com, mas assim como também tem @peugeot.fr, tem @audi.de, tem @mercedes-benz.de, tem @filco.jp, tem @toshiba.com e mais uma infinidade de outros domínios de companhias, de empresas. Por que isso? Que as empresas estão percebendo que o desenvolvimento dos produtos dela podem melhorar significativamente a partir de um trabalho colaborativo, em que eu submeto melhorias para os meus dispositivos a partir de um sistema estável, seguro e que está em constante evolução. Hoje, qualquer empresa que estivesse disposta a ter um sistema operacional com as mesmas características, ou um miolo, um kernel, com as mesmas características do kernel Linux, teria que fazer um trabalho sobre-humano para ter um sistema com as mesmas capacidades. Isso seria inviável, financeiramente inviável. Então, até mesmo as próprias empresas perceberam. É economicamente viável e interessante essas empresas estarem vinculadas a um projeto dessa natureza. Temos aqui uma entidade, um caso bem característico, que é a Estação Espacial Internacional. A principal unidade de controle dela fica em Houston, no Texas. Tanto os laptops como os computadores de controle de atividades robóticas usam Linux. Tá?
E as unidades de controle em terra, que estão também em contato constantemente, é com Linux. Aconteceu uma situação sui generis, e que se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar, há mais ou menos 4 anos, 5 anos atrás, ocorreu um incidente dentro da estação espacial, que os computadores que lá dentro estão ligados em rede, foram contaminados por um vírus. Um vírus que entrou na estação através de um pendrive. Um pendrive contaminado com um vírus, porque eles usavam Windows, olha só que loucura, né? Entrou com o vírus, e o vírus entrou através de um pendrive de um astronauta russo. Parece piada, né? Quer dizer, nem James Bond imaginaria um negócio desse, mas foi um acidente, eu espero, foi um acidente. Depois disso eles perceberam, não, vamos mudar um pouco, né? E tanto a unidade de controle da Estação Espacial Internacional, que fica na Rússia, como a unidade de controle nos Estados Unidos decidiram, vamos migrar tudo, principalmente as unidades de controle de robótica. Eles mudaram tudo. Hoje, você tem um Linux lá em cima. E eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Linux está lá em cima, é Debian. É Debian. Adiante. As Nações Unidas, além de usarem, recomendam a adoção de software livre para o desenvolvimento das indústrias nacionais. Isso já acontece desde 2007. Estamos em 2014, gente. Desde 2007 as Nações Unidas já recomendam que governos que desejam incentivar a formação de novas indústrias vinculadas ao desenvolvimento de tecnologia, de software ou de hardware, invistam em software livre. E muito desses trabalhos começa a partir de onde? A partir do miolo do sistema operacional, a partir do kernel. Então, muita gente acha que isso é uma política nova. Quando vê na televisão, as Nações Unidas apoiam tal atividade. Isso não é novo. Se o seu vizinho não quer ainda usar Linux, ele não quer, não sei por quê. Por preconceito, por desconhecimento. Mas não é porque não seja eficiente e competente o ambiente de trabalho. A missão europeia AMAT, desde o início dela, não se foi cogitado qualquer outro sistema operacional que não Linux. Vocês sabem que tem 2 robôs no solo de MAT, né? Tem o Opportunity, que é o segundo, e o irmão gêmeo dele, que é o Serenity. Acho que é isso, acho que o Serenity foi o primeiro a pousar no solo de MAT, e o Opportunity foi o segundo. Um deles, eu também tenho que falar de novo, tem Debian. Um deles tem Debian, sabe? Isso é muito legal. A Agência Espacial Europeia... Hã? O outro quebrou. Exatamente. A Agência Espacial Europeia tem a responsabilidade pela transmissão dos dados e as agências nacionais na Europa são responsáveis pela ciência por detrás desses hardwares e desses softwares. Aqui nós temos citadas a Agência Nacional de Integração Europeia, a Agência Espacial Italiana, a Agência Espacial Francesa e o Departamento Alemão de Pesquisas Aeroespaciais, que é esse aqui embaixo, que eu não vou nem pedir para vocês tentarem ler, porque vocês vão achar que é bullying meu. Tá? Tá bom? Eu posso ler. É bem fácil de ler. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Moleza, né? Simples de ler. Todo mundo entendeu? Então. Bom, a gente tem outras instituições que alguns de vocês já devem ter conhecimento. A Starbucks utiliza. No Brasil, vamos pegar alguns casos. O Angeloni, que é uma rede de supermercados em Santa Catarina, utiliza. Recentemente, um colega com quem eu tenho contato direto me mencionou que o Mufato, que é a rede de supermercados no Paraná, também está utilizando Linux. O Big utiliza. E existem outras tantas instituições que lidam direto com o usuário, com o cliente, com um fluxo muito grande de pessoas que estão utilizando Linux. Vocês acham honestamente que a adoção do Linux, nesse caso, está sendo só por economia? Você acha que um fabricante de automóveis vai adotar o Linux por economia? A Agência Internacional Espacial vai adotar o Linux por economia? A Samsung, a LG e tantos outros fabricantes vão adotar o Linux por economia? Não é. São fatores técnicos
que fazem com que essa versão de sistema operacional seja adotada. Em alguns casos, essas empresas estão sendo obrigadas a conviver com um conceito que para elas era estranho, que era do desenvolvimento colaborativo. Um ritmo de desenvolvimento que não nasceu dentro dessas empresas, que nasceu dentro de um ambiente comunitário, equivalente ao nosso evento aqui, onde as experiências, os conhecimentos são compartilhados de forma livre. Essas empresas tiveram que se acostumar a esse ritmo de crescimento do conhecimento para então entenderem, essa é a forma mais dinâmica de fazer ciência. Esta é a forma mais dinâmica de tornar com que um produto possa evoluir. Esta é a forma mais dinâmica de efetivamente fazer uma sociedade eficiente e produtos melhores. Então, se vocês veem, o conceito de software livre nunca veio para atrapalhar o mercado, nunca veio para atrapalhar a sociedade, nem nunca veio para atrapalhar empresas. A gente ainda lida com certas empresas que têm reticências para lidar com software livre. Certos usuários que têm reticências de utilizar software livre. Mas software livre sempre veio para colaborar. O conceito colaborativo sempre foi muito mais além do que só compartilhar arquivos. Mas sim foi tentar transformar a vida e o conforto do usuário, do outro lado, em algo muito melhor. Bom, a gente já sabe onde é que pode encontrar o Linux em uma infinidade de dispositivos, assim como entidades e governos. E por que será que o Linux está nesses dispositivos, nessas entidades? Parte disso eu já respondi para vocês. Não é difícil vocês imaginarem. É a qualidade técnica desse trabalho que está sendo avaliado. Eu abro espaço agora, caso alguém tenha perguntas, curiosidades para falar a respeito disso, abro espaço para a gente fazer a partir de agora. Mas vocês podem ver, eu citei, e eu garanto a vocês, eu citei mais ou menos, vamos colocar isso em porcentagem, aproximadamente 20% da quantidade de dispositivos, de entidades que eu encontrei em pesquisa apurada na internet que hoje estão utilizando Linux. 20%. Significa que vocês teriam produtos que vocês nem imaginam. Já existe projeto de relógio. Existe projeto de relógio para utilizar Linux. Existe projeto de sensores de automação domótica para residências, em que todo o circuito dos sensores, aos painéis de controle de energia, de captação de energia solar, tudo isso seja gerenciado a partir de Linux. Isso já está pronto. E mais uma infinidade de outros produtos que hoje já estão com Linux. Câmeras fotográficas. Já existem câmeras fotográficas que têm Linux embarcado. Em que aquele sisteminha que dá o menu de interação com o usuário, para você escolher o idioma, escolher efeitos naquela foto, ou controle de flash, o tempo de disparo, já tem câmeras que estão adotando Linux. Então a infinidade de produtos que poderiam ser citados, que hoje você já encontra Linux, é muito grande. Se tiverem perguntas, o espaço está aberto. Boa tarde. Eu queria estabelecer aqui esse diálogo contigo a partir daquela lâmina, daquela apresentação que tu falas que a própria ONU ela indica para governos como o do Brasil que as indústrias, ela incentiva isso, que as indústrias nacionais, que o Linux na verdade ele é um produto fundamental para a questão dessa retomada, enfim, para incentivar as indústrias nacionais, certo? Se nós formos ter um olhar sobre a nossa chamada indústria de software, sei lá se a gente pode falar isso, a indústria nacional de software, ela, talvez para nós sermos, talvez um pouco generoso, mas essa estrutura dela é de sistema híbrido, por exemplo, né? E aí eu te pergunto o seguinte, onde é que está o gargalo disso? Ela passa de repente pela própria indústria, por ela, na hora que ela precisa fazer a inovação, a pesquisa, a ciência, ela acha o seguinte, que para eu apostar num projeto desse, ele vai demorar muito. E até pela cultura, que é uma cultura do proprietário, diz o seguinte, não, eu preciso disso rápido, é melhor eu ver isso já pronto lá com os indianos ou com os chineses, etc, etc. Isso
pode estar um gargalo aqui. O outro gargalo também é a nossa educação, porque, na verdade, nós vamos ter esse link com as universidades. Eu, pelo menos, digo o seguinte, eu sou de Belém do Pará, mas se eu pegar tanto as universidades públicas como as privadas, a cultura do conteúdo da educação, ela é uma cultura proprietária. Ela é uma cultura proprietária. Por exemplo, Java até já tem algum enraizamento nos cursos de ciência da computação. Mas PHP, Python, por exemplo, o cara que chega lá hoje, nas universidades, propor que linguagens como Python, PHP, entre na chamada grade de disciplina, provavelmente esse cara vai ser tratado como marginal. Então, como você, por exemplo, diluiria um pouco essa minha intervenção numa forma de pergunta talvez um pouco longa? Mas o nó é esse gargalo, por exemplo, a partir do que a ONU propõe para o nosso próprio país. E a nossa indústria, pelo menos, eu acho que ficou muda nisso, né? Eu vou te apresentar, baseado na minha experiência particular, em que eu estou colaborando no trabalho do PTI para a formação do Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas, que fica no PTI, que é o Parque Tecnológico da Itaipu, em Foz do Iguaçu. Como disse, eu estou colaborando com o trabalho que está sendo feito lá. Lá nós não estamos vinculados diretamente a nenhuma universidade. Não estamos. Lá é um centro de pesquisas que tem uma preocupação muito clara: produzir resultados. Por que eu estou focando nisso, na produção de resultados? Porque são os resultados que vão conseguir fazer com que as empresas vejam que vale a pena se envolver com software livre, que vão ver locais que desenvolvem pesquisa, que geram resultados de software ou modificações de hardware, usando tecnologias abertas e que está funcionando, mas ao mesmo tempo vai acabar provocando instituições educacionais locais a mudar um pouco sua ótica de ensino. Por quê? Porque ela hoje tem uma formação deficitária, ela não atende a demanda da formação de um cientista da computação, ou não atende a demanda da formação de um engenheiro da computação. Se essa pessoa quiser se tornar um engenheiro de verdade, ela, assim que pegar o diploma, ela vai ter que pegar um conteúdo muito grande para começar a estudar de verdade, ou começar a estudar linguagens de verdade. Hoje o que eu vejo que é possível, principalmente no quesito para provocar a educação, governos principalmente, e até mesmo universidades. Numa universidade, eu preciso de pelo menos ter um professor, um maluco, vamos falar dessa forma, um maluco que esteja disposto a dedicar parte das suas horas livres para orientar alunos, e até mesmo dar disciplinas que eles não têm na grade normalmente. Você deu o exemplo de PHP e Python. Eu vou mais além, eu vou dar o exemplo de uma linguagem de programação que na maioria das universidades do mundo, as grandes universidades, é uma linguagem básica. E que no Brasil tem muita universidade que simplesmente ignora ela, linguagem C. Nas grandes universidades do planeta, a linguagem C é uma linguagem básica. Muitas universidades do Brasil simplesmente esqueceram que existe linguagem C. E esquecem que grandes projetos na área de computação nasceram a partir do C. O kernel Linux é C. Tantos outros projetos que tem na área de software livre são em C. Grandes projetos. O LibreOffice é C++. A linha central de desenvolvimento do LibreOffice é C++. Então o que acontece é que as pessoas esqueceram, as universidades esqueceram. Mas vamos imaginar que eu tenho um maluco dentro da universidade que faça isso. Eu garanto a você, por experiência pessoal, que 6 meses, não precisa muito não, tá? 6 meses, um professor maluco, mais alguns alunos meio doidos, conseguem fazer a diferença de produzir código para projetos de software livre da comunidade, submeter suas alterações, seus patches, suas correções a esses softwares, e começa a gerar resultados que vai atrair o olhar tanto da própria universidade, que a universidade vai tratar esse pessoal como se fosse o umbigo delas. E o umbigo a gente raramente olha, não é verdade? Mas quando começar a sair luz desse umbigo, a universidade vai olhar para esse umbigo. E quando começar a olhar para esse umbigo, os outros também vão começar a olhar.
os de fora. E aí isso vai provocar interesse tanto da universidade para este grupinho de pesquisa que nasceu de forma voluntária, assim como também vai provocar as empresas locais a conhecer o que está acontecendo ali dentro. É uma mudança pequena, pouco a pouco, quase em passo de formiga. Mas eu garanto, eu não sei seu nome, Antônio Carlos, eu garanto, Antônio Carlos, não há outra forma de fazer. Volto a dizer, eu gosto de usar o exemplo desse CELTAB, desse centro latino-americano, que eu estou ajudando a formar em Foz do Iguaçu, porque ele começou apenas em 29 de agosto de 2013. E os resultados gerados com código, com desenvolvimento, com participação em programas de pesquisa aplicada, feito pelos pesquisadores que estão lá dentro, já chegaram a tal ponto de fazer com que grandes universidades do mundo passassem a ter interesse no que nós estamos fazendo lá dentro, para convidar pesquisadores dali, daquela região, pesquisadores jovens, a serem convidados a estar nessas universidades como pesquisadores convidados. Se isto é possível em Foz, isto é possível em qualquer lugar, sem demérito para Foz e sem exaltar grandes cidades do Brasil. Mas se acontece em Foz, que é uma cidade igual a todas as outras, por que nas outras não pode acontecer? A diferença talvez seja a seleção desse maluco. Tem que ter um maluco lá. Pelo menos um maluco. Tem que ter um. Com um maluco a gente consegue fazer já muita coisa. Ok? Não sei se existe mais alguma outra pergunta. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta, quem quiser me consultar por e-mail, no final da apresentação lá tem meus e-mails de contato. Tem meu e-mail da The Document Foundation, eu sou membro fundador. E tenho meu e-mail lá como colaborador para os projetos dentro do PTI. Quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição para conversar. Se tiver interesse, através da sua instituição, de conhecer um pouco mais do que é o CELTAB e quiser compartilhar das experiências que nós temos lá, ficaremos muito felizes de ajudar universidades, professores de universidade que queiram conhecer um pouco o que a gente está fazendo lá, é convidado a conversar conosco. Muito obrigado.